Graça e paz e a comunhão do nosso amado Messias. Estejam todos com a ver esse vídeo. Que Deus abençoe a cada subscrito nesse canal. Que Deus te guarde, te proteja, te ajude se tu és angolano na reconstrução do nosso país, da nossa nação. Seja mais amigo dos teus irmãos, tenha mais compreensão. E se não fores angolano, também que Deus te guarde, te dá sabedoria, ilumina a luz do teu entendimento. Aqui o caso é que um presidente não pode ser um presidente vingativo, nem um presidente que leva tudo a peito que o povo fala. O João Lourenço já falou, não sei, que é via telefônica com o presidente do Lula, não sei o que está a passar, né? Isso é coisa governamental. Mas aqui eu vou dar um exemplo da situação como o José Eduardo era. Amados, existia um jornalista que no tempo de José Eduardo ele já estava pronto, não sabemos a palavra ativista, né? Mas ele estava contra o sistema de José Eduardo, ele falava, se levantava. Como eu já disse, que tinha alguém da minha casa que era muito próximo de um dos braços direitos de José Eduardo dos Santos, mas esse senhor depois faleceu. Então a pessoa sabia assim, certas coisas, ouvia certas coisas, essa coisa toda. Mas o caso aqui, José Eduardo não falava, ele era muito silencioso, amado. Esse jornalista começou a querer sobressair, falar, olha, tá errado, não tá bem, tem ditadura. Sabe o que fizeram com ele, amados? Eu não sei se muitos ficaram a saber disso, eu creio que sim. Os jornalistas lhe fizeram um convite. José Eduardo falou com alguém, fizeram um convite. Olha, queremos falar contigo para saber qual é a tua insatisfação, em vez de começar a promover a população, a violência, a delinquência, essa coisa toda, ok? Ele pensou que vai fazer uma cobertura no Futungo, que ele fez, pegou o carro, começou a ir, amado. Só que ele não sabia que atrás dele já tinha 2 carros, daqueles que abatiam mesmo, amado. Eles saírem, ele aí no Futungo, lhe apagaram, nem a família teve o direito de enterrar o corpo, que eu fiquei a saber, foi logo na vala comum. Então, a diferença é que o presidente não pode ter vingança no coração e trabalhar mesmo arduamente para trazer unidade, essa falta de respeito com o povo e a polícia com o povo. A primeira coisa que podia se fazer, como eu estou sempre aqui a falar, é ver a alimentação, as coisas básicas do povo e tirar mesmo a soberba desses generais, desses senhores mais velhos que se acham que ok, eu tenho um cargo até aqui, todo mundo tem que passar por cima de todo mundo e fazer. Não, tem que saber que ele é ser humano e o povo também é ser humano. E eu creio que um presidente, não, como mesmo ele está a governar uma nação, não tem que estar a responder às pessoas, como é que eu digo assim, de uma maneira, como quem diz, ok, vocês estão a falar que eu vou sair, mas eu não vou sair. Uma coisa pequena, ter vingança, como vimos na situação desse blog que passou, ele tem a possibilidade de ficar mais vistas com problema, talvez não vai ver bem, vai ficar cego, não se sabe. E às vezes ainda o povo está dizendo, não, fez isso para ganhar dinheiro. Não, amado, só quem é estrangeiro sabe a frustração do estrangeiro. Principalmente quando estão em países que você não tem muita cobertura, nem muita possibilidade. Então eu acho que nós devemos estar unidos, devemos estar a ver. Por exemplo, no tempo de José Eduardo, tinha como é que eu digo, as lojas, tinha um tipo de nome, já não me lembro as lojas. Essas lojas você podia ir com um cartão, buscar comida. O povo já estava mais ou menos, estava revoltoso, mas mais ou menos assim. Por exemplo, ele evitava de sair, não saía muito, porque essas viagens que o presidente faz, é gasto que o presidente faz. As pessoas já vão lá, por exemplo, nos Estados Unidos, 200 pessoas a irem, e depois essas mesmas pessoas saíram, começaram a falar mal. No Brasil, 4 aviões. É algo, para mim, eu acho que não só para o nosso presidente, mas para todos os presidentes africanos. Porque o poder não é para você estar a meter os outros embaixo, mas é para você cooperar um com o outro. Para você também estar estável, também ter paz, ter tranquilidade. E é isso que nós não temos na África. E é isso que eu digo assim, amado. A América já caiu. Ele só está a fazer um esforço de querer se tapar, mas ele já caiu. Já caiu mesmo, vou dizer isso. A América já caiu. E também um ponto de interrogação sobre o Bolsonaro. Ele sabe que ganhou as eleições. Fizeram o que fizeram, mas ele não teve muita resistência. Por exemplo, na Petrobras, todo mundo tirou
muitos empresários que investiram dinheiro, tiraram todo o dinheiro do banco, porque tem medo que o Lula vai roubar, tem medo que o Lula vai mexer, porque o Lula já disse, quem roubar um telefone não é gatuno, pode roubar um telefone, mas não tem direito de entrar na cadeia ou de lhe fazerem mal. E é isso que às vezes as pessoas não sabem, ou que fazem vistas grossas, que você está no poder, mas você não é eterno. Aqui nessa terra você não é eterno. Deus te meteu aqui para você saber liderar o povo, saber cuidar do povo e saber também dar ouvido, e não só dar ouvido, mas fazer. E é isso que eu disse. Esse general não devia ter esse comportamento, jamais, jamais. Podia entender, porque não é filho dele, como eu já disse. Então, nós podemos fazer o melhor, nós podemos melhorar. E também para os ativistas, para os bloggers, quando querem fazer um reparo, não ofendem. Não vão em certas coisas, porque nós temos uma limitação humana, humanamente falando. Porque espiritual nós não temos limitação. E essa é uma coisa que eu digo, eu posso ver quem é do partido, se eu ouvir uma coisa que é para mal, eu vou orar, amado, vou orar. Porque esse é o meu chamado, de orar para libertar as pessoas das trevas, porque atrás de cada cidadão tem um espírito da maldade, e atrás de cada cidadão tem um anjo que quer também ajudar essa pessoa. Então é isso que eu disse, assim, o Zé Eduardo fazia muitas coisas negativas, mas você não lhe ouvia falar. Ele era tão diplomático como Putin. É como Putin, por isso ele está tentando lhe fechar. Mas não vão conseguir lhe fechar, porque os atos proféticos já estão a ser feitos. A América vai ter que ser exposto pela maldade que ele faz mesmo dos seres humanos aqui na Terra. Então, ficam alerta, meus irmãos. Ajudem o teu próximo que está aí próximo, o presidente da República também, vocês que estão a rodear ele. Conversam com ele próprio também, obedecem às leis que ele dá. E não se acham que são super, porque no dia que vocês vão fechar os olhos, a vossa conta vai ser grande, amados. A vossa conta vai ser, a conta das pessoas que governaram, dos presidentes, ministros, pastores, das pessoas que tivessem que ter encargo, vai ser muito árduo. Então, eu não estou aqui para trazer confusão, mas só para falar uma verdade. Por isso que eu disse, este general tinha que ser mesmo exonerado, porque não devia se comportar assim. Um dos momentos mais simbólicos e emocionantes de hoje foi a passagem da faixa presidencial diante de uma Praça dos Três Poderes absolutamente lotada. Cheíssima. E na ausência do antecessor, o Lula recebeu a faixa das mãos de um grupo de pessoas que representam a nossa maior riqueza, eu diria, a diversidade do povo brasileiro. Foi um segredo guardado entre todos os envolvidos, até Janja da Silva fazer o sinal e desvendar o mistério. Quando o novo presidente se preparava para subir a rampa do Palácio do Planalto, a primeira-dama chamou 8 brasileiros e pegou no colo uma cachorrinha, a vira-lata Resistência, adotada quando Lula ainda estava preso em Curitiba 4 anos atrás. Resistência fez companhia a 8 cidadãos que hoje se tornaram ilustres e cumpriram um papel emocionante de representar a diversidade do nosso povo. A escolha dos brasileiros que subiram a rampa com o presidente Lula foi carregada de simbolismo. Cada um tem uma história e um papel no nosso país. De mãos dadas com Lula, subiu o garoto que representa o futuro. Francisco Filho tem 10 anos, mora em Itaquera, zona leste de São Paulo. É corintiano roxo, assim como o presidente Lula. Francisco já é campeão. Em 2022, ficou em primeiro lugar no campeonato da Federação Aquática Paulista. Quando conheceu a história de Lula, disse que também poderia um dia ser presidente. Lula conheceu Francisco há 2 semanas, quando participou do Natal dos Catadores em São Paulo. Em um vídeo do PT na internet, Lula prometeu: eu espero que no dia 1º, quando você chegar a Brasília, você vai procurar alguém, que eu quero dar um abraço nesse moleque, já com a faixa presidencial. Depois da cerimônia, Francisco e os pais dele falaram com o Fantástico. Deu muito frio na barriga, bastante tremedeira. Eu senti muito feliz, muito
Muito privilegiado por estar aqui com o presidente do Brasil. Uma tremedeira muito grande, foi o que eu senti. Foi uma emoção sem tamanho. Nós nos sentimos representados. Francisco representou todos os meninos pretos, as pretas que estão por aí no Brasil. O presidente que vai mostrar que essa população tem voz, que essa população tem um lugar. E nós nos sentimos representados, orgulhosos por tudo isso. De braços dados com Lula, o líder indígena que é reconhecido internacionalmente pela defesa da Amazônia e dos povos da floresta, o cacique Raoni Metukiri. Raoni subiu a rampa com passos fortes de seus 90 anos de idade. Com a ajuda do tradutor, Raoni expressou a importância do convite. Nunca fui convidado para um momento assim, mas agora que aconteceu, eu estou contente com isso. Força e superação também de Ivan Baron. Ele teve paralisia cerebral após uma meningite viral aos 3 anos e se dedica a lutar pela inclusão de pessoas com deficiência para que todos sigam em frente, com direitos respeitados. Também estava junto o metalúrgico do ABC, profissão já exercida por Lula. Wesley Rocha tem vários cursos técnicos e diz ser apaixonado pela cultura. É também DJ. No grupo, um professor, Murilo de Quadros Jesus. É formado em letras e inglês, já deu aulas numa universidade da Colômbia e estudou nos Estados Unidos. Ele é morador de Curitiba. E também do Paraná, Jucimara dos Santos. Durante 10 meses, ela cozinhou para as pessoas que ficaram em vigília em Curitiba, quando Lula esteve preso. Já o artesão Flávio Pereira, de 50 anos, esteve em frente à sede da Polícia Federal nos 580 dias da prisão de Lula. É um aliado e um admirador do presidente. A faixa presidencial foi passada de um para o outro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe a faixa presidencial das mãos do povo brasileiro. As mãos de Aline Souza, usadas para garantir sustento da família, hoje colocaram a faixa presidencial em Lula. Aline, de 33 anos, é catadora desde os 14 anos. Seguiu o mesmo destino da mãe e da avó e foi representando a categoria e as mulheres negras. Eu já tinha chorado antes quando recebi aqui a notícia, antes da consagração, de que eu queria passar a faixa dentro de todas as lideranças que estavam aqui presentes. Mas foi isso, muita emoção. Os rostos do cacique Raoni, do jovem Francisco